atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 35, de 2024. Eu, André Reis, Marlene Gonçalves, Edgartão e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Deus no Coração, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item 13, Bênção e Maldição, com a questão 557. E aí terminamos esse item e este capítulo 9, e vamos dar início ao capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, com as questões 558 a 560. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier, com a lição 146, intitulada Saibamos Cooperar. E no Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Mediunidade, no item Pessoa que vê espírito acompanhando um colega ou um familiar. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No editorial trazemos do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná o título Deus no Coração. Desde tempos remotos, o ser humano buscou a Deus. Nunca houve cultura, povo, civilização que não cultivasse sua relação com a divindade.
Por estar no íntimo da criatura humana, a percepção a respeito dessa força divina foi uma nota constante no caminhar da humanidade sobre a Terra. Imaturos de início, os homens imaginaram a necessidade de sacrifícios para agradar aos deuses. E foram das ofertas dos frutos da terra e de seus animais às das vidas humanas. Entendendo as manifestações da natureza como expressões de divindades diversas, assumiram essas forças como deuses que, como eles próprios, eram portadores de vaidades, paixões e vícios. Com o tempo, essas ideias foram amadurecendo e migraram para o monoteísmo. Um só Deus a tudo presidia, embora ainda portador de todas as paixões humanas. Um Deus que amava e protegia uns filhos e maltratava outros. Um Deus que se enraivecia com as faltas cometidas por seus filhos e os castigava de forma violenta. Era o tempo em que o medo regia o relacionamento entre o divino e o humano. Foi somente com a vinda de Jesus à Terra que tudo se esclareceu. Foi ele quem nos apresentou Deus como Pai amoroso e bom. Um Deus que cuida de cada um de nós e de todos, da mesma forma que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Aprendemos a chamá-lo de Pai, procurando estabelecer entre nós e ele uma relação de amor e afetividade necessária para melhor compreendê-lo. Mas com os vestígios das concepções antigas que nos alimentaram a alma por muito tempo, continuamos a pensar em rituais e celebrações para manifestar a nossa adoração a ele. Construímos lugares especiais em sua honra e os chamamos sagrados. Como somos bilhões, ainda expressamos nossa religiosidade das mais diferentes maneiras. Cada um, conforme concebe e entende que é esse Deus Pai. Por isso, muitos sentimos a necessidade de manifestações exteriores. E até pensamos que somente o podemos honrar em lugares determinados, com cerimônias, vestimentas e posturas especiais. Naturalmente, todos podemos expressar nossa religiosidade da maneira que tenha mais significado para nós. Porém, é imprescindível que ela tenha origem em nosso íntimo, porque a mensagem de Jesus deve ser construída essencialmente em nossa intimidade. Afinal, conforme ele mesmo ensinou, o reino de Deus não tem aspectos exteriores. Ele se encontra dentro de nós. Essa é a razão pela qual nos convida a buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, aguardando que tudo mais nos seja acrescentado. Dessa forma, poderemos buscar o Pai Celeste no templo da nossa devoção, no altar da natureza ou do próprio coração. Ou poderemos peregrinar por lugares ditos sagrados, banhar-nos em fontes consideradas particularmente abençoadas por Deus. Tudo nos cabe respeitar, considerando que cada um de nós tem seu próprio entendimento a respeito do Pai de todos nós. Não importará, no entanto, onde estejamos, o que façamos, a que ritual nos submetamos, se não trouxermos Deus na intimidade do próprio coração. Pensemos nisso e agasalhemos o Pai dentro de nós. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 13, Bênção e Maldição,
E Kardec vai fazer a questão 557 da seguinte maneira: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a que são lançadas? Marlene. Os espíritos respondem: Deus não ouve uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de prova para aquele que a sofre. De resto, mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então, podemos observar nessa resposta, inicialmente, pensar o que seria essa maldição, né, que alguém lança sobre outra pessoa. É desejar um mal, né, um mal muito grande para aquela pessoa. Ora, desejar o mal, a gente sabe que estamos mexendo, emitindo vibrações negativas, é um mal que nós estamos fazendo, né? Isso diz respeito isso diz respeito a quebrar uma lei de Deus, né? Que diz que coloca de início fazer o bem. Então, o primeiro ponto que a resposta destaca é essa responsabilidade de quem está emitindo esses pensamentos, né? Maus ou bons. Então, é o primeiro ponto. Mas aí, logo na sequência, os espíritos vão dizer que pode haver uma influência. Olha, nós já estudamos aqui em programas anteriores, já vimos no Livro dos Espíritos, que a influência dos desencarnados sobre os encarnados é muito grande, pelos pensamentos, pelas vibrações emitidas. Mas nós estudamos também que uma vibração negativa, uma influência, né, uma influência negativa, ela pode não nos alcançar se a gente simplesmente fecha a porta, ou seja, se a gente não se liga com aquela vibração. Né? Se eu faço isso, nenhum pensamento mal vai me atingir. É como um rádio, né, que a gente não coloca naquela sintonia. Se eu tiro daquela sintonia negativa, isso não vai me atingir. E é dessa maneira que nós vamos nos proteger. Né? Significa aí que se eu não estou ligado àquele pensamento negativo, aquelas vibrações, eu então fico protegida. E aí é interessante porque os espíritos ainda colocam: a influência nunca se verifica sem a permissão de Deus. O que quer dizer isso? Que faz parte da nossa caminhada essas oportunidades que temos de aprendizado, de evolução. Ninguém nasceu aqui para passar, né, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma oportunidade para aprender. Então, essa permissão de Deus nos coloca em situações em que a gente precisa aprender, precisa exercitar, saber como lidar com essas dificuldades. Tanto é que eles ainda acrescentam o acréscimo de prova para aquele a quem essa maldição é lançada. Então, o que a gente precisa é sempre exercitar essa busca de sintonia com os bons espíritos para que a gente possa se elevar sempre também. Na resposta, ele ainda acrescenta que mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. Ora, desejar o bem ou desejar o mal tem muito a ver com a nossa condição espiritual. Nenhum bom espírito vai amaldiçoar outra pessoa, né? E se nós estamos nessa caminhada aqui, nós temos que ficar atentos também para não sermos nós a desejar esse mal do outro. E, por fim, uma última frase que eles trazem tão importante é que a bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Tudo o que acontece se dá conforme as condições e as necessidades de cada um. Então, depende sempre de nós mesmos sermos espiritualmente prejudicados ou ajudados por outros, da maneira como mantemos aí os nossos pensamentos em sintonia com o bem e com o nosso Pai. André. Obrigado, Marlene. E com essa questão, nós encerramos o capítulo 9, né? E vamos dar continuidade, iniciando o capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Ele não tem item, é o capítulo 10 e vai direto, iniciando com a questão 558, que Kardec faz o seguinte questionamento: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Edgar. A resposta trazida pelos espíritos reveladores a Kardec e a todos nós é a que se segue.
concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os agentes, são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Bem, eu já quero trazer uma primeira observação, relembrando, aliás, aquela assertiva de Jesus em torno do trabalho, quando ele vai afirmar: meu pai trabalha até hoje e eu também. Bom, indiscutivelmente, o espírito ele tem ações de trabalho, de realizações muito diversas, evidente, daquelas que ele tinha enquanto encarnado na Terra. A resposta é muito clara de que os espíritos desencarnados auxiliam na obra de Deus, obedecendo à sua vontade. Lembremos de uma questão já estudada por nós anteriormente aqui no programa, a questão de número 132, quando Kardec pergunta aos espíritos reveladores qual seria o objetivo da encarnação. Lá, os espíritos vão afirmar que o objetivo da encarnação é tornar perfeito o homem, como um primeiro objetivo, mas que ainda havia um secundário, para que ele pudesse colaborar, ser co-criador nas obras de Deus. Então, isso é uma questão importante, porque nós também, espíritos encarnados, temos utilidade na obra de Deus, portanto, na obra da cocriação, realizando as tarefas, realizando o bem que já podemos promover a partir de nós a benefício do maior número de pessoas. No plano espiritual, portanto, no mundo espírita, na vida espírita, como menciona aqui explicitamente a resposta dos espíritos reveladores, esse trabalho continua, todavia, buscando concorrer, buscando concretizar a harmonia do universo. Portanto, é um trabalho, eu diria, moral, um trabalho mais nobre do que aqueles que nós conhecemos aqui. Uma outra questão que eu gostaria de levantar, importantíssima, fundamental, é que os espíritos reveladores vão dizer essa ocupação contínua, portanto, é uma ocupação permanente, ela não tem nada de penosa como as ocupações na Terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea nem às angústias da necessidade. É evidente, né? Os espíritos não vão experimentar na vida espiritual, portanto, enquanto desencarnados, as necessidades ou demandas que existem para nós, espíritos encarnados, portanto. Os espíritos, assim, não sentirão, aliás, eles podem até sentir, né, num estado de sensações, mas eles não têm a necessidade de alimentos, por exemplo. Eles não têm a necessidade de trato de saúde, por exemplo, em termos materiais e fisiológicos. Eles não têm órgãos que nós temos. Então é importante deixar isso muito claro, porque há uma certa confusão quando nos debruçamos sobre essas questões, né? O Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. Aliás, eu quero trazer, aproveitando o ensejo dessa reflexão e finalizando aqui a nossa proposta de estudo, eu quero trazer mais duas rápidas questões de Kardec, já estudadas aqui, inclusive. Kardec vai perguntar: os espíritos experimentam as nossas necessidades e os sofrimentos físicos? Aí os reveladores falarão: eles os conhecem, porque já os sofreram, mas não os experimentam, porém materialmente como vós outros, afinal eles são espíritos. Aí Kardec pergunta: e a fadiga, a necessidade de descanso, eles experimentam? Aí os espíritos respondem: eles não podem sentir cansaço, como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso, como vós, porque eles não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas.
O espírito, entretanto, repousa, não no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. O repouso dele é totalmente intelectual e inteiramente moral. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas, porque muitas vezes há na literatura espírita, dita espírita, muitas vezes, revelações algo incongruentes àquelas trazidas por Allan Kardec e pelos espíritos reveladores. André, Marlene, obrigado. Obrigado, Edgar. Faremos uma breve pausa no nosso programa para os comunicados que se fazem necessários da nossa web rádio Verdade e Luz e já voltaremos. Verdade e Luz. Embarque em uma trajetória de descoberta e renovação com Fim, uma comédia romântica com nuances espirituais, apresentada pela aclamada companhia Amigos da Luz. Junte-se a um casal que, após 7 anos de casamento, enfrenta a verdade surpreendente de que ainda há muito o que aprender um sobre o outro. Fim nos convida a explorar as complexidades dos relacionamentos através de um mix de humor, emoção e introspecção. Dia 28 de setembro, às 20 horas, na Fundação Cultural de Serrana, com ingressos a R$40. E em Ribeirão Preto, no Teatro Marista, no dia 29 de setembro, às 16h30 e às 19 horas, com ingressos a R$50. Adquira seu ingresso no bilheteriaexpress.com.br ou na Livraria Verdade e Luz em Ribeirão Preto. Mais informações no WhatsApp no 1692003870. Descubra com Fim que o final pode ser apenas o começo de algo novo. Realização: Use Ribeirão, Espiritismo para todos. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos com o nosso programa Verdade e Luz, de número 35 de 2024. Estamos agora estudando o Livro dos Espíritos, no seu livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Agora vamos à questão 559, formulada da seguinte maneira por Kardec. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Marlene. Os amigos espirituais respondem: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? E há uma indicação para se olhar a questão 540. Então, nós já vimos aí em programas anteriores, justamente, o papel que cada um tem no mundo, formando uma rede importante para o progresso do planeta e de cada um. Nesse item 540 que ele indica, foi aquele que nós discutimos aqui, que ele exemplifica uma situação falando dos recifes de coral, né, formado por animais que acabam contribuindo para a formação de ilhas sem ter consciência do que estão produzindo, mas no final trazem uma contribuição enorme para o ambiente. Analogamente, os espíritos inferiores, imperfeitos, também trazem contribuições, mesmo sem ter consciência disso e nem intencionalmente.
Um exemplo que eu acho interessante é a gente pensar no próprio início da codificação da doutrina espírita, quando os espíritos batedores acabaram chamando a atenção para a existência de algo mais que a matéria. Seja nas mesas girantes, o caso das irmãs Fox, a gente vê que tem muitos espíritos que participaram desse movimento, simplesmente fazendo algazarras, barulhos, aí a partir de mediunidade do efeito físico, mas criando situações, né, e que despertaram pessoas para olhar para que algo mais existia. E aí foi que depois Kardec foi se aproximando e que nós tivemos toda aquela experiência maravilhosa aí dos espíritos que puderam, então, entrar em contato com outros espíritos, esses sim mais preparados e superiores, e que vieram dar continuidade a esse trabalho. Mesmo quando esses espíritos atuam na natureza, nós vimos isso também num outro item, criando situações, por exemplo, na própria natureza, essas situações acabam nos desafiar, a inteligência aí de cada um aqui no planeta, né? Espíritos que atuam na natureza, por exemplo. Então, a gente vê que tudo é muito bem encadeado, e que para que todos possam ter oportunidades cotidianas, aí nós todos encarnados, de escolhas, e de aprendizados, né? Nessa sintonia, nessa rede, nesse sistema enorme, que todo mundo tem uma função, todo mundo tem um papel a cumprir, tudo que a gente faz acaba trazendo contribuições importantes para os outros. Então, é exatamente isso que os espíritos trouxeram, todos têm deveres a cumprir. Então, a gente vê que todos concorrem aí para a harmonia do universo. André. Muito bem, Marlene, obrigado. Vamos agora, então, à questão 560. Os espíritos têm, individualmente, atributos especiais? Edgar. Os espíritos reveladores respondem, quer dizer, todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já o cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar e assim por diante. Conforme nós estamos aqui desenvolvendo essas nossas reflexões, nós não podemos imaginar que o fato de ser um espírito desencarnado, e essa referência que faz naturalmente a pergunta de Kardec, o fato de ser espírito desencarnado lhe dá atributos especiais, né? Os atributos espirituais são, de uma forma geral, desenvolvidos, elaborados, aprendidos, assimilados por força das experiências e da evolução dos espíritos no espaço-tempo que eles naturalmente coparticipam, ora encarnados, ora desencarnados. Como há espíritos, portanto, mais ou menos experientes, mais ou menos sábios, mais ou menos bons e assim por diante, eles se veem portadores de condições peculiares e próprias à sua própria natureza evolutiva. Então, é verdade que cada espírito, portanto, se desenvolverá no decorrer dos milênios, adquirindo determinadas aptidões e exercendo-as à medida que as experiências forem naturalmente reclamadas. Por isso mesmo, quando Kardec estuda a diversidade das aptidões lá na Lei de Igualdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre leis morais, ele aborda essa questão dessa diversidade. E lá, os espíritos afirmarão que cada um apresenta capacitações, aptidões próprias e diversas para que todos possam contribuir juntos às realizações que beneficiam a humanidade como um todo. E aqui, de fato, assim se expressa na resposta apresentada a Kardec.
Uma questão importante é que o espírito ou os espíritos que trazem e comungam dessa consideração, dessa revelação a Allan Kardec, vão compará-la ao livro do Velho Testamento, Eclesiastes. Lembremos que este é considerado um livro poético, um livro sábio, atribuído a Salomão, né? Seria Salomão, portanto, o autor do livro Eclesiastes. E logo lá no capítulo 3, tem aquela orientação, aquele registro em relação ao tempo, né? Que tudo tem o seu próprio tempo, que há tempo para nascer, tempo para morrer e assim por diante. Ora, lá se mostra que o tempo, portanto, também determinará o fruto das nossas próprias realizações. E é possível e necessário que saibamos respeitá-lo e, ao mesmo tempo, compreendê-lo. Jesus sintetiza todas essas orientações eclesiásticas quando ele vai dizer primeiro o grão, depois a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Cada etapa, portanto, da vida de um ser orgânico, ou no caso de nós, seres humanos, obedece um processo de desenvolvimento próprio, peculiar e inerente às suas próprias, vamos dizer, características, às suas próprias aptidões, capacitações e potencialidades. O fato é que, independente do degrau em que nos encontramos, nessa infinita escada que nos levará à união com Deus, nós podemos, tal qual a escada de Jacó, também encontrada no Velho Testamento, permutarmos uns com os outros o auxílio, o socorro, o aprendizado, o amparo, as experiências benéficas na realização do bem que podemos fazer. André, Marlene, amigos e amigas. Muito obrigado, Edgar. Obrigado, Marlene. Então, encerramos hoje o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Lembrando, estamos no capítulo 10 do livro 2º, Ocupações e Missões do Espírito. E no próximo programa partiremos da questão 561. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora, no nosso programa Verdade e Luz, vamos ao quadro intitulado Momento Evangélico. No Momento Evangélico, usamos o livro Fonte Viva e hoje é o capítulo 146, que tem por título Saibamos Cooperar. Emmanuel vai discorrer sobre uma frase de Jesus que foi grafada por João no seu Evangelho, no seu capítulo 15, versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor
os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo da sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que neste critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos esquecer a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina através da palavra acadêmica instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje talvez te enganes supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao Divino Artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Bem, Emmanuel está falando dessa questão, né, do distanciamento que nós fazemos, né, por nossa própria escolha, né, de Jesus, das suas orientações, né, quando ele mesmo reporta aqui, entre aspas, eu sou a videira, vós as varas, né? Então, cada um de nós tem o que contribuir, não é mesmo, Marlene? Pequeninos, mas úteis, né? Sim, com certeza, André. É muito interessante essa frase, olhar para essa frase mesmo de João, do capítulo 15, né? Em que ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É uma frase riquíssima, belíssima, porque nos faz perceber que não estamos sozinhos, né? E que a gente tem ali, imagine uma videira, acho que é tão linda essa imagem, né? Pensar que aquela videira é Jesus, cada um de nós um ramo, e se a gente vai lembrar de uma videira, cada ramo faz de uma maneira diferente, vai se enrolando, vai crescendo, quer dizer, cada um tem um caminho, todos ligados a essa seiva maravilhosa aí. Então, essa lição mostra que enquanto a gente estiver se alimentando dessa seiva da videira, que é Jesus, teremos força e energia para levar as palavras, os ensinamentos dele em qualquer atividade que exercemos. Então, é muito interessante porque ele diz ali, né, não precisamos estar à frente de qualquer tribuna religiosa para fazer isso. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Qualquer atividade que a gente desenvolve pode ser uma oportunidade importantíssima para levar esse concurso cristão para os outros. Numa casa religiosa, a gente pode auxiliar na recepção, no acolhimento, no oferecimento de água, na manutenção da casa, né? Mas ele não está também só nos serviços religiosos, né? Jesus está em toda a parte, em todas as tarefas humanas. E a gente pode sentir
a presença e o apoio de Jesus. Então, seja um professor, um cozinheiro, uma dona de casa, um vendedor, camelô, serviços gerais, qualquer tipo de atividade. Então, a gente pode sentir que a gente está fazendo mais do que aquele serviço terrestre, vamos dizer assim, né? E como que a gente pode levar esse concurso cristão nessas tarefas? É falar sobre Jesus em todos esses espaços? Ou será que é exemplificando em nossas ações o que ele ensinou? Então, dessa maneira, a gente pode levar as ideias, né? A gente pode ser gentil, pode ser atencioso, ajudar aquele que nos procuram, se preocupando com eles, ouvindo, ou seja, fazendo o nosso trabalho com algo a mais, com a doçura e a bondade que ele nos ensinou. Só que a gente não pode esquecer que para isso a gente precisa estar ligado àquela seiva, né? Que nos fortalece, que nos dá segurança nas nossas escolhas, no nosso caminho. E aí ele vai finalizar dizendo isso: saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. E eu achei muito interessante quando ele diz isso. A gente pode achar a vida inteira que está a serviço de uma autoridade terrestre e descobrir mais tarde que, na verdade, lá mesmo a gente estava a serviço do Senhor. Só não podemos esquecer de estar sempre ligados a essa seiva que é Jesus. Sem isso, nada podemos fazer. André Degar. Obrigado, Marlene. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E agora vamos ao Diálogo à Luz do Espiritismo, neste programa Verdade e Luz, de número 35, de 2024. Estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, capítulo Mediunidade, no item Pessoa que vê espírito acompanhando um colega ou familiar. E a pergunta que se faz a Divaldo é a seguinte: uma pessoa que vê um espírito com um colega ou com uma pessoa da família deve informar ou não? Divaldo Franco responde: quando se trata de comunicações ainda iniciantes, vale a pena manter o pudor, a descrição, nada informando. Até quando, educando a mediunidade, as informações possam ser canalizadas com segurança. Quando se procede a atividades pueris, a informações corriqueiras, torna-se frívola essa pessoa, porque está difundindo aquilo de que não tem seguro conhecimento, chamando a atenção para si mesma, sem resultados positivos para os demais. A mediunidade, disse Allan Kardec, é coisa séria e deve ser praticada santamente, cristamente. Por isso, o Espiritismo, sendo uma ciência, orienta propondo valores éticos, a fim de torná-la digna. Então, vemos aqui, né, amigos, que não podemos aí, né, esparzindo qualquer coisa, qualquer informação. A gente tem que entender como a outra pessoa pode recepcionar essa informação. Temos que ter alguns cuidados, né? Principalmente se for uma pessoa que não tem um conhecimento espiritual, da qual a doutrina espírita vem nos revelar essa parte de mediunidade. Então ele diz isso, do cuidado que nós devemos ter, né, Edgar? Sem dúvida, cuidado indispensável. Nós que assim participamos de reuniões mediúnicas, coordenamos eventuais atividades nessa área da mediunidade,
Vez ou outra, identificamos eventuais médiuns mais intempestivos, né, mais entusiasmados, que relatam determinadas impressões medianímicas que podem provocar eventuais impactos, né, suscetibilidades, às vezes até inquietações absolutamente reprováveis, né, ou desnecessárias, evidentemente. A prudência, nesse caso, nos reclama atenção e segurança. Independente das circunstâncias em que talvez o fato mediúnico ocorra, a eventual evidência do espírito que acompanha essa ou aquela outra pessoa, é de fato indispensável que tenhamos o cuidado necessário na abordagem desse tipo de descrição, né? Para que muitas vezes nós não provoquemos essas inquietações todas. O que André falou na sua introdução a essa questão é muito relevante, né? Muito importante, para que nós tenhamos cuidado. Nem sempre precisamos dizer aquilo que vemos. É muito natural, aliás, amigos e amigas, que ao final das reuniões mediúnicas, eventualmente guarde-se algum tempo para que médiuns e outros participantes da reunião, conversem ali sobre determinadas passagens, sobre determinadas comunicações. Então, às vezes, ali também nós vemos relatos, muitas vezes, bastante difíceis e que também podem ser guardados e aguardando o momento necessário para a eventual revelação. Eu compactuo com aqueles que